Avisa nas ruas que o comando é nosso. Orlando foi vingado. Fernandinho é dedo nervoso. Essa é uma frase do traficante Fat Family ao avisar as bocas de fumo sobre a rebelião de setembro de 2002 ocorrida em Bangu 1. O evento ficou conhecido como o 11 de setembro das cadeias brasileiras. Durante a ação, Hernaldo Pinto Medeiros, ou UE, perdeu a vida e teve o corpo carbonizado. A ação alterou para sempre as relações criminosas no Rio de Janeiro e demonstrou, na prática, o poder da vingança no mundo do crime. Acompanhe conosco essa sinistra e tensa história. Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é João Paviotti do canal Iconografia da História. Venho aqui pedir encarecidamente o like de vocês, que se inscrevam no canal, ative o sininho, para vocês poderem receber nossos vídeos, e quanto mais vocês se inscrevem, mais vocês clicam no like, mais o nosso vídeo vai pra frente, porque o algoritmo fala assim: nossa, os caras tá mandando bem, então vamos nessa. Hoje vamos conhecer uma história de vingança terrível, ocorrida no seio do crime do Rio de Janeiro. Um barato que mexeu na estrutura de cada boca de fumo do estado, cada beco do submundo da criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Vamos pra lá? Bora! Edu, roda a vinheta. Galera, ao entrar no vídeo, bora ressaltar que todas as informações que passaremos aqui é fruto do estudo em livros, textos, artigos científicos, processos, matérias jornalísticas, ok? É bom a gente deixar isso claro, porque nossos vídeos são referenciados. Cada informação citada aqui tem uma referência no primeiro comentário para que vocês possam confirmar. Ao longo do vídeo deixaremos indicação de livros e se vocês comprarem esses livros das nossas indicações, nós ganhamos uma comissão. Então vamos que vamos. A gente lê, busca conhecimento e leva até vocês. Seguinte, para entender o desfecho dessa história direitinho, nós precisamos entender alguns contextos. Então vamos dar uma passeada pelo crime no Rio de Janeiro nos anos 70, 80 e 90. Eu sei, a gente já falou bastante disso, mas vamos trazer de novo no vídeo pra gente explicar melhor e contextualizar vocês. A bandidagem, galera, até os anos 90, principalmente os traficantes, tinha uma relação mais próxima e íntima com a comunidade em que eles nasciam. É o caso de bandidos como José Carlos do Reis Ensina, o Escadinha e de vários outros. Entre eles, um homem chamado Orlando da Conceição. Guardei esse nome, vai ser importante. Orlando chegou a ser jogador de futebol no time do Olaria, no Rio de Janeiro. Ele era bom de bola, mas em determinado momento se machucou e iniciou a sua vida no crime, do futebol pro crime. Como era conhecido no meio do futebol, né? E ele conhecia muita gente, inclusive, o apelido dele virou Orlando Jogador. E ele virou braço direito de Amarílio Glória Venâncio, o China, dono de um grupo de assaltantes e também envolvido no comércio de entorpecentes. Esse China foi um bandido que fez muito sucesso nos anos 80 no Rio de Janeiro. Aos poucos, Orlando Jogador começa a se destacar e no final dos anos 80 monta sua própria quadrilha. Como Orlando tinha muita disposição, começou a invadir morros com armas. Ele era afiliado ao CV e foi um dos responsáveis por tomar morros para a organização criminosa. Vamos lembrar que no final dos anos 80, o CV estava saindo de dentro das cadeias e tomando bocas de fumo, tomando espaços em comunidades para montar o seu empreendimento de bocas de fumo ali, todo o seu sistema de tráfico. Então é assim, pessoal, para vender drogas no Rio, o cara precisa montar uma boca de fumo, certo? Então o que ele faz? Ele ocupa o espaço da comunidade. Diferente de outros lugares, no Rio, para o cara vender entorpecente, ele tem que ocupar o lugar. Isso faz com que quadrilhas controlem comunidades inteiras. Vocês podem conferir essa lógica de como a comunidade convive com essas questões no livro Cores de Acari de Marcos Alvito e na obra A Máquina e a Revolta da antropóloga Alba Zaluar. Indicamos fortemente os dois para vocês que gostaram desse assunto, tá? Tanto o livro do Marcos quanto da Alba Zaluar é um estudo dentro de comunidades, né? O dele em Acari e o dela na Cidade de Deus, que mostram mais ou menos como é que é a estrutura da comunidade, como é que ela lida com o crime e com os criminosos. Eu acho interessantíssimo e fica aí as duas dicas para vocês. A gente vai deixar os links nos comentários se vocês quiserem comprar esses livros. Um desses lugares que o jogador tomou foi o Complexo do Alemão. Além de ter instituído bocas ali, né, ele arrendou bocas na região. Quem resistiu à tomada dos comércios perdeu a vida. Orlando virou, na real, o primeiro empreendedor do mundo do tráfico carioca a controlar inúmeras favelas. Além disso, ele adotava uma prática de proximidade com a comunidade. Era um bandido que pagava remédios, patrocinava time de futebol na quebrada, pagava festa, mandava comprar tijolo para construir casa dos outros, aparecia em mutirão para ajudar a preencher laje, tá ligado? Ele era filiado ao CV e ele acabou se constituindo como um dos criminosos mais famosos e respeitados da cidade. Orlando era respeitado e negociava de boa até com outras organizações criminosas, tá? Foi Orlando, galera, que ajudou a parir uma nova geração de traficantes ao longo dos anos 90. E essa nova geração, então com nomes como Fernandinho Beiramar, Marcinho VP, Elias Maluco, Uê, Orelha, Robertinho da Deus, era tudo sangue no zóio. Só cara muito louco mesmo e sanguinário. Essa nova geração aí que Orlando ajudou a formar, não tinha tanto
compromisso com as comunidades. Eles eram bem mais violentos também, a gente chama de segunda geração do CV. Eles elevaram o tráfico para outro patamar, coisa absurda mesmo. Vocês conseguem entender melhor esse lance aí dessas gerações no livro Abusado, de Carco Barcelos, tá? Ele acompanha toda a história desse processo pelos olhos da comunidade da Santa Marta. É interessante, a gente vai deixar o livro aí para vocês. A gente tem também uma história sobre a treta entre Isaac e Cabeludo que ocorreu na Santa Marta, que tá nos vídeos aí também. Enfim, galera, com esses novos traficantes aí, o Rio de Janeiro virou um conflito intenso ao longo dos anos 90. Morando no Morro do Adeus, como principal controlador do crime na zona norte carioca, Orlando Jogador garantia segurança e qualidade no pó. Fato que deixava usuários muito à vontade para comprar entorpecentes dentro das bocas do Adeus. O jogador chegou a controlar 100 homens fortemente armados, dos quais 20 faziam a sua segurança pessoal. Muito influente no estado do Rio de Janeiro, tinha como um dos principais discípulos Hernaldo Pinto Medeiros, o famoso o E. O E, galera, esse é um outro personagem que entra agora importante. O E se envolveu com o crime desde muito cedo, ousado e muito violento. Em poucos anos subiu na carreira do comércio de entorpecentes e virou comparsa e braço direito do chefe, até conseguir espaço para ter seus próprios pontos de venda. A ambição é uma coisa que não faltava no E e garantir uma rápida ascensão dele no mundo do crime. Em poucos anos ele quase igualou o poder com o jogador. Segundo apurado pela justiça, o E chegou a dominar o tráfico em pelo menos 5 favelas da cidade, para você ver a força que ele estava conseguindo. Ele ia crescendo de um lado, enquanto Marcinho VP do outro e Beiramar também, né? Iam subindo juntos os três. VP e Beiramar também eram dois homens que cresciam muito no crime no período. O Fernandinho, Beiramar, tinha canais com o comércio internacional. Ia para a Colômbia e mantinha estoques de pó na cidade. Muita gente conhece a fama de Beiramar, mas não sabe o que ele realmente fez. Ele simplesmente cortou o intermediário entre países produtores de pó e o Rio de Janeiro. Então foi um dos homens mais poderosos que passaram pelo Rio até hoje. Cada favela tinha um fornecedor próprio. Se faltava pó de última hora, o Beiramar distribuía e garantia o funcionamento da biqueira. O Beiramar, galera, chegou a movimentar centenas de milhões de dólares. Não é brincadeira não. Ele tá num grau de periculosidade de poder altíssimo, coisa de chefe internacional mesmo. Marcinho VP dominava o CV, apesar de ter menos de 30 anos na época, mas ele também era muito violento, sanguinário e respeitado por muita gente. Então a gente já falou de vários personagens aqui, o Orlando Jogador, o E, Fernandinho Beiramar, Marcinho VP. Tem vídeos no canal aí sobre todos eles, tá? E vocês podem procurar aí nas playlists e aproveitar para conhecer melhor esse ambiente que a gente tá falando. Bom, vamos voltar pro personagem o E aqui. O E queria, na real, tomar conta do Morro do Adeus e do tráfico no Complexo do Alemão. Galera, o Alemão, para quem não conhece, é um complexo enorme. Rendia muita grana. Ainda hoje rende. Só que para concretizar o sinistro objetivo, tinha que tirar o Orlando do poder. É isso. O E tinha nada mais, nada menos do que tirar o Orlando Jogador, né, do poder, porque ele era uma pedra no seu caminho. O plano de E era usar todo o carinho e consideração que Orlando possuía por ele, né, para emboscá-lo. Então ele colocou a fita em funcionamento. Veja só, entenda a história, que essa parte é mais importante. O Rio de Janeiro tem a história oficial e a história dos becos. Ou seja, temos o que foi estudado e construído por jornais, pesquisadores, e temos a versão que defende cada lado. Então há várias versões dessa fita que ocorreu entre o E e Orlando Jogador. A que nós vamos apresentar para vocês aqui, atenção, foi coletada no livro A Irmandade do Crime de Carlos Amorim e Abusado de Caco Barcelos, tá? Vamos deixar os links para vocês adquirirem se quiserem. Então a gente vai adotar esses dois caras para falar sobre essa história. Vamos então para a versão que a gente adotou. Em julho de 1994, homens de UE avisaram Orlando Jogador o seguinte: o E foi sequestrado pelo BOP, pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia. Eles estão exigindo cerca de $60 mil para soltar o E. Na época, como o jogador tinha muitas fontes e amigos no crime, rapidamente ele arrecadou dinheiro e se encontrou com os homens de UE, porque realmente ele gostava do E, né? Ele foi padrinho do E no início do crime. Então Orlando foi entregar o dinheiro no local marcado e o E estava no local, com o dobro de homens de Orlando, todos fortemente armados também. Quando Orlando entregou o dinheiro, os homens de UE atiraram e tiraram a vida de Orlando e seus comparsas. Foi um banho de sangue, e um banho de sangue que correu o Rio de Janeiro. Todo traficante, toda a favela, todo o submundo do crime sabia que aquilo ia dar uma grande merda. Tudo que tinha acontecido ali ia dar um grande problema. Orlando Jogador era um dos últimos bandidos das antigas, era muito respeitado, até pela polícia, tinha muito poder, e essa fita aí fez um rompimento no mundo dos delitos jamais visto naquela época.
época. O E se defendeu dizendo que Orlando tinha baleado seu irmão anos antes e o jogador pretendia tirar a sua vida. Para muita gente essa história não colou e não cola ainda até hoje. O E foi expulso do CV, mas Escadinha, um dos principais líderes do crime, passou o pano pro E porque gostava muito do E e via no E um homem muito ambicioso que teria muito sucesso. Como o E era poderoso também, acabou entrando em outra organização. A ação covarde gerou um conflito sem precedentes dentro de tudo quanto é comunidade. O CV decretou expulsão e perseguição de E e o negócio não parou por aí, ficou pesado mesmo. Com muito poder e dinheiro, o E entrou para a organização criminosa Terceiro Comando e depois entrou também, né? Depois do Terceiro Comando se aliou à ADE, rachando de vez as 3 facções e o controle de tráfico de drogas na geografia criminal do Rio de Janeiro. O poder público, galera, vendo toda essa treta, precisou começar a agir de verdade. Então iniciou a caçada aos chefes do tráfico. Prenderam Marcinho VP, botaram a segurança pública inteira atrás do Fernando de Beiramar e começou a caçar o E até umas horas. Entre 1994 e 2001, todos esses caras foram presos. O E foi preso num hotel 5 estrelas, inclusive, e onde o poder público enfiou todo mundo dentro do Bangu 1, a cadeia estadual de segurança máxima. Inclusive nós temos um vídeo falando sobre Bangu 1 que vocês podem assistir, muito da hora. E aí, galera, uma pá de cachorro louco no mesmo lugar, plano de vingança começa a ser traçado ali dentro de Bangu 1. Seguinte, rapaziada, novamente nós temos que dizer aqui que tem muitas versões dessa história. A que iremos adotar é a do livro de Carlos Amorim, que já indicamos anteriormente, e do processo também que ocorreu depois que aconteceu essa vingança. Ao que consta, Beiramar e VP já queriam vingança pelo que havia ocorrido com Orlando Jogador. Foi proposto pela alta cúpula do crime organizado que as organizações criminosas do Rio de Janeiro se unissem para poder combater as investidas do Estado. Segundo Amorim, Beiramar descobriu um plano de UE para tirar a vida dele. No presídio, Beiramar conseguiu adquirir pistolas automáticas dentro da penitenciária. Então, Beiramar se adiantou no plano que o E tinha. Segundo a justiça, que já condenou os caras em trânsito julgado, né? Então a gente pode usar essa versão. Beiramar se uniu a 30 homens, comprou uma pistola, foi lá, descarregou a pistola no E, depois carbonizou o corpo do cara e de leva ainda tirou a vida de Orelha e Robertinho de Adeus, que eram outros 2 líderes aí, aliados do E. Depois de executar, botaram fogo nos caras. A fita virou uma rebelião, funcionários foram presos em botijões de gás, quebraram o presídio todo. Mandaram o salve de dentro da cadeia para avisar que a vingança pela trairagem contra Orlando Jogador tinha sido concretizada. A violência da ação assustou até autoridades acostumadas a ver todo tipo de barbaridade. Aquele filme Tropa de Elite tem uma cena no início lá com o seu Jorge que é mais ou menos baseada nessa rebelião. Fernando de Beiramar ganhou o apelido de Dedo Nervoso e mostrou ser um dos bandidos mais sangue ruim e com disposição que já passou pela história do Rio de Janeiro. Na época, Celcinho da Vila Vintém, um dos chefes de uma organização rival do comando, foi poupado, gerando suspeitas sobre sua aliança com o CV e com Beiramar. Aquilo ali, pessoal, aquele ato de vingança mudou para sempre a história do sistema prisional fluminense. Tanto que os caras que pensaram e executaram o crime foram transferidos para presídios federais e ficaram completamente incomunicáveis. O E foi enterrado e construíram um jazigo para ele. Inclusive, vira e mexe, passa um cara lá e fuzilam o túmulo dele, tá? Já jogaram até granada lá. Teve gente que pediu para tirar o corpo do familiar de perto do túmulo dele para não ser violado também. O E ficou marcado por boa parte da criminalidade como um traíra. Outros continuam afirmando que na verdade ele estava correto. Aqui nós não tomamos juízo de valor nenhum, tá? A gente só passa para vocês essa ideia que nós lemos aí e nós buscamos. Essa talvez seja uma das histórias mais interessantes que já contamos por aqui e mais conhecida dos últimos anos no mundo do crime. Faz o seguinte, galera, se vocês gostaram dessa história, manda pra gente e comenta aí embaixo outras histórias da crônica policial, crônica dos delitos do Rio de Janeiro, para que a gente possa contar essa fita aqui pra vocês, tá? A gente procura bastante tema e se vocês deixam aqui, a gente já tem mais segurança de produzir, porque é uma coisa que já a priori vocês gostam, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e novamente, peço o like de vocês, deixa o likezinho aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho, faça parte do clube de membros do nosso canal por apenas R$ 4,99, vocês vão ter muito contato com os nossos conteúdos exclusivos, vamos mandar roteiro pra vocês, debater coisas, trocar ideia, fazer publicações ali contando sobre crimes, com conteúdos exclusivos, e se puderem, apertem o botão valeu e deixem aí uma ajuda financeira pra gente. Um forte abraço a todos, é nóis!